Fala, Dev. Voltando então aqui para mais uma aula do nosso projeto. Vamos lá, dando continuidade com o desenvolvimento da nossa aplicação. E nesta aula de hoje a gente vai aprender aí a instalar e a configurar o nosso Prisma ORM no nosso projeto. Legal? Então, na aula passada você viu aí que a gente falou superficialmente por cima. Se você quiser conhecer um pouco mais, estude a documentação, eu venho comentando aqui no decorrer do curso. Documentação oficial é muito importante você tirar um tempinho para dar uma lida, tirar algumas dúvidas suas, até algumas perguntas que você possa fazer. Você vai lá, pesquisa no site e tira essa dúvida. Ou você vai ter outros meios de pesquisa aí também, né? Mas o interessante é você pesquisar. O mais certo é a documentação oficial mesmo da ferramenta que você está utilizando. Então vamos lá. Primeiramente, o que a gente vai fazer aqui, eu estou aqui na parte de introdução aqui de setup, fazer a configuração do Prisma ORM. Então, quando a gente faz a instalação, ele vai criar esse arquivo para a gente pode fazer manual ou a gente pode utilizar o auxílio do Prisma aí para que possa fazer esse processo para a gente. Eu vou utilizar o Prisma aqui, eu vou utilizar como ferramenta de desenvolvimento. Legal? Então, quando eu subir para a nuvem, eu vou usar o client, eu não vou utilizar o Prisma. Então, eu só vou utilizar para desenvolver mesmo o Prisma. Então, aí o Prisma Client é o que eu vou utilizar em produção. Então, ele tem duas ferramentas, uma para que a gente use em produção e a outra para quem usa só para desenvolver. Legal? Posso fazer pelo CLI, então eu vou clicar aqui, ele vai abrir uma outra aba e a gente vai ver um processo que a gente faz lá pela CLI, mas eu não quero fazer pela CLI, eu vou instalar mesmo aqui, ó, o Prisma. Se você estiver utilizando o npm, é só você copiar o comando e fazer a instalação, legal? Então eu vou aqui para o meu terminal, eu vou utilizar o yarn prisma -d, que é dependência de desenvolvimento, legal? Então eu vou dar opa, faltou o add, né? O add de adicionar. O add, vamos só aguardar o término da instalação da nossa ferramenta. É rápido, não demora, tá bom? Para fazer a instalação. Então ele está indo lá no controle de versão aqui do yarn e está fazendo a instalação para a gente aqui. Eu vou limpar, eu vou aqui no meu package.json e eu vou aqui nas ferramentas de desenvolvimento, ó, Dev Dependencies. Eu vou descer aqui, ó, eu tenho um Prisma instalado na versão 5.16. Eu vou fechar, vou voltar aqui no terminal novamente e eu tenho agora o Prisma aqui, ó, Prisma Client. Então eu vou copiar esse comandinho aqui, eu vou dar um yarn add, aqui Prisma Client, lembrando que agora não é dependência de desenvolvimento, esse aqui é o que eu vou utilizar em produção, legal? Quando eu subir minha aplicação em algum outro local, então eu vou utilizar esse @Prisma Client e trabalhar em produção, para eles fazerem a consulta. O front vem, busca a consulta e ele devolve utilizando esse carinha que a gente acabou de instalar. Eu vou aqui no terminal, eu vou aqui no VS Code, aqui no package.json, agora eu vou aqui em dependência de produção, eu vou ter aqui, @Prisma Client 5.16.2. Esse aqui é o início que você tem que fazer. Depois que você instalou essas ferramentas, agora a gente vai fazer o Prisma Init, que a gente vai inicializar a nossa aplicação. Então, já gerando as informações. Prisma Generate, para gerar toda a tipagem para a gente. Agora, no terminal, vocês vão fazer o seguinte, npx, tá? Lembrando, Prisma init, ele vai gerar para a gente. O que ele vai gerar? Ele vai gerar uma pasta aqui na raiz, escrito Prisma, e vai gerar um arquivo .env aqui para a gente também, ok? Eu vou dar um Enter, está gerando, ó, gerou. Ele fala que ele já vai descrever algumas informações para a gente. Ele criou um esquema já de configuração dentro da pasta Prisma /esquema.prisma. Então, está aqui, ó, para a gente a pasta Prisma. Daqui a pouco a gente vai lá. Tá? Os próximos steps seria o database URL dentro do .env. Ele tá dando uma explicação aqui do que ele foi que ele fez. Tá? E lá dentro do Provide Data Source, dentro do esquema, ele fala que a gente tem as possibilidades de criar esses bancos de dados aqui relacionado. Ele tem uma acessibilidade para esses bancos de dados. O Prisma Pool aqui para fazer o envio, né? E o Prisma Generator para gerar todas as informações aqui para a gente. A gente já acabou gerando e fazendo a configuração final. Agora a gente vai conhecer os arquivos que foi que criou aqui. Eu tenho a pasta Prisma e aqui dentro ele criou o nosso esquema.
Deixa eu só limpar aqui, deixar limpo para a gente, ó, tá aqui. Lembrando, para ficar todo bonitinho aqui, a gente tem também aqui uma extensão do nosso Prisma, ok? Para deixar bonitinho assim, ó, instalado. O Prisma Insider também e o Prisma Insider para visualizar e o Prisma aqui, ó, esse carinha aqui é o que você vai instalar do Prisma.io. Instala essa extensão, ok? Que ele salva automaticamente, ele ajusta e ele deixa todo organizadinho aqui, bonitinho também, para que você possa ter uma boa visibilidade. Então ele falou aqui, ó, ele criou aqui, ó, mapeando para o Envy o nosso database URL. Então, ele já criou lá em Envy, já criou um endpoint para a gente aqui, uma variável de ambiente, onde que a gente vai utilizar. Lá a gente vai criar nossa variável de ambiente junto com essas informações aqui, ó, que a gente criou. Então, é isso que vai fazer a conexão. E o provider dele é o Prisma Client JS aqui que ele está utilizando, beleza? E é basicamente isso que a gente tem por enquanto. E agora vamos aqui no Envy, ó. Eu vou tirar também esses comentários. Eu vou escrever aqui variável de conexão banco de dados. Então, eu vou escrever assim. Então, ele criou uma variável aqui com a URL já publicada aqui para a gente. Então, eu vou fazer o seguinte. Já aproveitando, vamos fazer tudo nessa aula aqui. Esse primeiro aqui, ó, nós temos aqui o nosso nome do nosso cliente aqui, né? Nosso provider, que é do nosso banco de dados, que é o PostgreSQL. Esse primeiro nome aqui seria o nome do usuário. Vamos agora no nosso Compose aqui, ó, o nome do usuário, que é mensageiro. Vamos colar aqui. Esse handle password é o nosso password. Ó. Você pode ver que tem uma separação aqui. Então, a gente vai pegar aqui o nosso password e vamos colocar aqui. Localhost, aqui está certo, 5432, já vem por padrão. E aqui nós temos o nosso banco de dados. Vamos tirar tudo isso aqui e vamos pegar o nosso DB aqui, ó, que é o mensageiro também. É por isso que a gente deu o nome tudo igual, para basicamente criar todas as informações iguais. Então, esse primeiro carinha aqui, ó, é o nome do nosso usuário. Aqui seria a senha. Aqui seria o nome do banco de dados. Esse caminho aqui seria se você tiver o container em outro local, por exemplo, em outro computador. Eu tenho o meu container rodando nesse computador aqui, nessa máquina, então eu vou trabalhar com outra máquina em outro local. Então, aqui na hora que eu executar lá na outra máquina, eu vou colocar tipo o IP, vamos supor assim, o IP da máquina que eu quero. Eu vou colocar, por exemplo, 00. Por exemplo, arroba 127.0.0.1. Esse aqui, vamos supor que o IP dessa máquina aqui seria isso. Então, eu colocaria esse IP aqui, que é um IP local também, ele representa um IP local também, né? E 5432, legal? Lá na outra máquina, onde que eu for executar essa aplicação. Eu vou colocar o IP da máquina que está instalado no meu container, lá na outra máquina. Então, seria basicamente isso. Mas isso aqui mais para frente a gente vai ver, tá bom? Então, a gente vai ver um pouco mais para frente. Eu vou passar por esse processo para que vocês possam entender também como que é. Mas, de momento, a gente vai deixar localhost mesmo aqui. A gente já tem a nossa comunicação agora com o nosso container. E na hora que a gente executar, se eu estiver com alguma informação errada, ela vai dar erro. Ó. Nós temos o nosso container executando há 28 minutos. E eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou executar minha aplicação yarn start dev. Vou dar um enter, só um momentinho, vamos aguardar. E a gente vai ver algumas informações aqui, ó. Aplicação Nest startada com sucesso. Legal? Então, ele conseguiu comunicar o nosso banco de dados. E já nas próximas aulas a gente vai começar a criar nossos primeiros módulos agora, para que a gente possa salvar no nosso banco de dados, beleza? E a gente vai utilizar aí um administrador de banco de dados também. O próprio Prisma nos fornece um administrador, não é bem um administrador, mas é um visualizador só das informações lá no banco. Muito legal, é o Prisma Studio. Eu vou mostrar para vocês também como que funciona. Nas próximas aulas a seguir, a gente já vai começar a criar os nossos módulos aí. Então, pessoal, nessa aula de hoje é isso. Valeu, um abraço e até a próxima aula.